Pessoal, vamos voltar aqui para a gente finalizar. Então tá aí, ó, nosso circuito, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Então, com esse circuito, a gente provou aqui que o nosso LM741 tem uma tensão de offset aí, né? E agora nós temos que fazer o mesmo circuito para o CA3140, que é o que está pedindo aqui, né? Para a gente olhar a tensão de saída e tensão de entrada dos nossos amplificadores operacionais, né? Tensão de entrada aqui, a gente pode deixar 0 volt, né? Que é o que está aplicando aqui, ó. Ambos os terminais aqui estão no terra, mas ainda assim, vamos comparar ali para ver que tipo de tensão que a gente tem ali, né? Vou colocar um aqui para esse terminal de cima, obviamente vai ser 0. E para esse terminal aqui, pode ser que dê alguma tensãozinha. Isso aqui nem precisa, né, gente? Aqui, obviamente, vai ser 0. E realmente aí nós temos 0 volt, né? Ou seja, nós não temos nenhum diferencial de tensão aqui entre esses dois terminais. Se eu quiser, eu posso fazer assim para ficar mais fácil. Se eu quiser descobrir qual que é a tensão entre os dois terminais, eu coloco o terminal positivo aqui e coloco o terminal negativo aqui. Eu vou testar, ó, 0 volt, ou seja, com uma tensão de entrada de 0 volts aqui entre os pinos não inversor e inversor, eu tenho uma saída de mais 111 milivolts, que é justamente a nossa tensão offset. E aí o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos substituir esse carinha aqui, que é o LM741, por quem? Pelo CA3140, né? Então eu vou apagar ele, eu posso dar um clique duplo com o botão direito, ou posso clicar aqui e mandar deletar objeto, né? Tanto faz. E aí eu vou pegar meu CA3140, vou colocá-lo aqui, vou fazer a mesma ligação. Porém, no CA3140, o que acontece? O nossos pinos de controle de offset, eles estão aqui na parte de baixo, ó, que é 1 e o 5, né? Igual a gente viu aqui nesse esquema, ó, 1 e 5. Então, eu não vou precisar deste pino aqui de cima, ó, desse 8 aqui, ó. Isso aqui é outra função, depois a gente pode ver ela também. Não tem nada a ver com offset. E aí eu simplesmente vou deixar conectado aqui esse pino no menos 12 volts e vou conectar aí este outro pino nos 5 volts. Deixa eu ver se ficou conectado mesmo. Tira esse valor para cá. Então eu montei o mesmo circuito, só substituí o meu LM741 pelo CA3140, né?
E aí eu vou ver aqui agora o que vai dar de tensão offset, para eu preencher a minha tabela lá. Menos 508 milivolts, né? Esse aqui também eu não consigo alterar, correto? Na vida real, né? Se eu estivesse montando aqui um circuito, eu teria condições de alterar, né? Esse valor de offset até zerá-lo. E aí esse valor de offset é um valor de offset considerável, né, gente? 1000 volt é muita coisa, né? Vamos supor aí para trabalhar com 12 volts, 1000 volt deve dar aí na faixa de entre 3% e 4%, 4%, vamos colocar 4% do valor, é um valor considerável, né? Se a gente trabalhar aí com 0,5 dividido por 12, dá 4,16% de variação na saída. Então é um valor considerável. Isso nos leva a crer que, para trabalhar com o CA3140, talvez eu deva sim fazer esse ajuste de offset. Coisa que com o 741 talvez eu não tenha necessidade. Em contrapartida, o LM741 ele consome muita potência para funcionar, né? Ele é pouco eficiente, enquanto o CA3140 é muito eficiente. Então, cada um tem as suas vantagens aí, suas particularidades, e é para isso que existem os engenheiros, né? Para ver qual componente aí vai se aplicar melhor na prática e no circuito. Então, acabamos aqui de provar que a tensão offset existe, que ela é real. Nós não conseguimos fazer ajuste aqui simplesmente porque o nosso programa já faz esse ajuste automaticamente para a gente, né? Então não tem essa necessidade. Mas quando a gente for trabalhar com circuito real, talvez nós tenhamos que fazer. Então é só preencher aqui, ó, né? Com a tensão de entrada zero, tensão de saída, nós acabamos de ver aí 111 milivolts e 508 milivolts, né? E aí nós vamos passar para a prática 6.1, correto? A prática 6.1, ela vai nos ajudar aí a enxergar o efeito de saturação que o operacional provoca no sinal de saída, correto? Então nós vamos lá para a figura 4, ele pediu para a gente montar o circuito da figura 4. Vejam bem, é o mesmo circuito, correto? Então a gente pode aí aproveitar esse mesmo circuito. Nós podemos aí trabalhar primeiramente com o 3140, já que já está montado, né? Nós montamos por último. Depois a gente substitui pelo 741. E aí, ó, nós temos aqui que a tensão de alimentação é a mesma, mais 12 menos 12, então não precisa mexer na fonte. Nós não precisamos de controle de offset, então posso vir cá e excluir essa bagulheira toda aqui. Deixar apenas aqui a alimentação, correto? A alimentação negativa e positiva, né? Para o componente funcionar. E esses três terminais aí podem ficar abertos, não tem problema. O R1 vale quanto? 1K. E o RF vale 10K. Então a gente tem que alterar aqui, ó, para 10K. Ok, então aqui nós já sabemos aqui, né, pela configuração, que nós temos aí um ganho de 10. Porque o ganho aqui é menos RF sobre R1. Vou chamar isso aqui de RF para ficar mais fácil. Então nós temos um ganho aqui de menos 10, correto? Outra diferença é o seguinte. Antes a gente estava aterrando os dois terminais aqui de entrada do nosso amplificador, correto? Agora, nós vamos aplicar um sinal no nosso amplificador. Que tipo de sinal? Com a frequência de 1 kHz e com uma amplitude de 500 milivolts pico a pico. Então, vamos lá. No mesmo lugar que eu consegui essa V-source aqui, ó, ou seja, vem aqui,
dos componentes primitivos, né? Vou ir a mais aqui. Eu vou achar aqui, ó, um V-sin, certo? Ou seja, uma tensão senoidal. E ela vai aí conseguir gerar esse nosso sinal aí, né? Que foi pedido. Deixa eu tirar essa terra daqui. Cadê, meu filho? Então, ó, veja bem. Eu tenho um sinal senoidal, né, no meu circuito. Circuito 4 está aqui. Que vai aqui, ó, no meu terminal no terminal inversor, ou seja, no meu resistor. Então eu tenho aqui, ó. Qual que é a tensão dessa fonte? Qual que é a frequência dessa fonte? Vamos lá. Frequência, 1 kHz, correto? E a tensão... Minha filha, qual que é a sua tensão? TC offset, amplitude. Eu tenho aqui, ó. Eu não sei como que ela trabalha. Se ela trabalha com volt de pico ou de pico a pico. Vou colocar aqui 0,5, que a gente vai descobrir agora. Vou dar um OK. Tenho que ligar tanto o terra, o comum das minhas fontes, quanto da minha fonte simétrica, né? Tanto do meu gerador de sinal quanto da minha fonte simétrica. Lembrando, o terminal 3 aqui, ó, ele vai para o terra. Então, vou conectar aqui meu terminal 3 no terra. Ok? E aí eu tenho o meu circuito aqui, ó, exatamente igual, né? Como que eu vou descobrir se essa fonte aqui gera meio volt pico a pico, ou meio volt de pico, ou meio volt, né, de eficaz? Simples. Vou pegar uma mesma fonte igual a essa, beleza? Vou colocar aqui do ladinho e vou vir cá buscar um componente ou um instrumento que é chamado osciloscópio. Com esse osciloscópio eu consigo aqui verificar se essa fonte gera, que tipo de sinal essa fonte gera, né? Então, ó, eu vou colocar do mesmo jeito da outra, vou colocar aqui amplitude 0,5. Eu acho que isso aqui é tensão de pico. Ela vai dar 1 volt de pico a pico, mas vamos ver. E a frequência aqui eu vou colocar 1K. Ok. Vou conectar aqui minha ponta de prova no terminal positivo. E eu acho que é só isso, eu não preciso conectar a terra. Deixa eu ver. Tá aí, ó. Nosso sinal já está sendo mostrado. Vou só desligar os canais que nós não estamos usando. Nós estamos usando um canal só. Vou mexer na escala aqui, ó, para eu conseguir, né, ver aí quantos volts de amplitude está dando. Vou mexer também no período para ficar mais fácil de ver. E tá aí, a nossa fonte está gerando esse sinal aqui senoidal. Nós temos um sinal de terra, né? Um sinal de 0 volt. Aqui. Então ela está gerando uma tensão positiva e uma tensão negativa, um sinal senoidal comum. E aí, para eu achar aqui qual que é a tensão de amplitude dessa fonte, eu vou olhar aqui, ó. O multímetro está selecionado para 50 milivolts por divisão. Tá até aqui embaixo aqui, ó, 50 mili. Então, cada quadradinho desse tem 50 mili, correto? Então, eu tenho aqui, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 250. Então, significa que essa forma de onda aqui tem 250 mais 250, 500 milivolts de pico a pico. Então, está correto, que a gente colocou lá 500 milivolts, é exatamente o que ele está pedindo no nosso exercício.
Portanto, posso apagar esse osciloscópio, se eu precisar de novo eu pego. O valor que a gente colocou aqui, ó, de 0,5 é de pico a pico. E é justamente o que ele está pedindo. Com uma frequência de 1 kHz, né? Voltando lá no exercício, ó. Monte o circuito da figura 4, ajuste o gerador de sinal para produzir uma onda senoidal de 1 kHz com uma amplitude de 500 mV, conecte o canal 1 do osciloscópio na saída do operacional e observe a forma de onda. Beleza. Vai ser melhor para a gente, ao invés de usar uma fonte senoidal, usar um gerador de função. Mas vamos por parte. Eu não vou precisar mais desse multímetro, então simplesmente posso excluir esse multímetro aqui. Porém, agora eu vou usar o meu osciloscópio, que nada mais é do que um aparelho que consegue medir aí, ó, plotar um gráfico de tensão por tempo, né? É isso que o osciloscópio faz. Enquanto o multímetro me dá ali uma tensão instantânea, ou seja, me dá apenas um ponto, o osciloscópio ele vai medindo a tensão durante todo o tempo, então ele me dá uma forma de onda ali, um sinal contínuo, correto? Não um sinal discreto, igual o multímetro me dá apenas a tensão instantânea. Esse cara aqui, então, esse aparelho vai conseguir medir para mim a tensão em cada instante de tempo, né? Então, vamos ligar aqui para a gente ver, ó. Teoricamente, 10K sobre 1K, nós teríamos aí um ganho de 10, correto? De menos 10. E eu vou usar aqui, ó, o canal D, que está aqui embaixo, para quê? Para eu pegar o sinal de entrada, né? Ou seja, o sinal que a minha fonte está gerando aqui, ó. Correto? Então, estou pegando no canal D o sinal de entrada, né? Antes aqui do meu resistor R1. E no canal A, o sinal de saída. E vou rodar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Primeiramente, eu vou dar um clique duplo aqui no canal A. Para quê? Para zerar esse canal, trazer ele aqui para a origem. Vou dar um clique duplo no C, no B e no D. Ok. Não preciso do canal D, posso desligar. Desculpa, do B, né? Não preciso do B, posso desligar. E nem do C eu posso desligar. Aqui eu vejo o período, ó, eu mexo no período, então eu deixo a forma de onda mais fácil para se observar, né? Eu posso, ó, diminuir o período, ó. Veja bem, o que está acontecendo aqui, ó? Que esse sinal aqui está sendo escrito na tela. O aparelho está fazendo o quê? Ele está coletando todos os pontos de tensão e plotando de acordo com o tempo. Então, enquanto o tempo está passando aqui, ele está medindo ponto a ponto qual é essa tensão, né? É justamente o que o osciloscópio faz. Eu posso ir deixando aqui, ó, em um período mais fácil para me observar. Se eu colocar muito longo, o que vai acontecer? Ele vai ficar aí quase, né, imperceptível. Vou demorar muito tempo para ver. Então, vem cá e coloca aqui, ó, por volta de 0,2. Seria um sinal legal aí. Ok, nós estamos trabalhando com o canal A na saída e o canal B na entrada. Eu vou deixar o canal B com sinal aqui de tensão. Desculpa, é um canal D, né? Vou deixar o canal D aqui com sinal de tensão de 0,5 volts por divisão. Então, vou tirar o canal A aqui e vamos entender o que está acontecendo no B, ó. Deixa eu só colocar aqui o trigger aqui. O que está acontecendo nesse canal B? A gente colocou aqui 0,5 volt por divisão. Significa que essa tensão está vindo até 0,5 volt e descendo até 0,5 volt. Então, na verdade, ela está com 1 volt de pico a pico. Correto? Não é isso que nós queremos, né? Então, realmente, aqui é 0,25. Nós vamos entrar aqui nela, colocar 0,25 para ter aí 0,5 volt de pico a pico. Vou rodar aqui de novo, ó. E agora ele vai me dar aqui 0,5 volt de pico a pico. Como que eu sei? Eu coloquei aqui, ó, 0,1 milivolt cada divisão.
E aí ele vai, ó, uma divisão, duas divisões e meia, ou seja, 2,5, né? 0,25 milivolts e menos 0,25 milivolts. Ou seja, se eu pegar desse gráfico aqui até aqui, eu vou ter 500 milivolts de pico a pico. Ok, vou voltar aqui novamente, ó, para o meu meio volt por divisão. E vou agora ligar o meu canal de saída, correto? Ligando o meu canal de saída aí. A princípio, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, ó, né? Os canais estão defasados aí, ó, em o quê? Em 180 graus. O que que isso significa, ó? Vou mexer aqui na tensão só para a gente observar melhor. Ó, quando o sinal de entrada começa no semiciclo positivo, o que que o sinal de saída está fazendo? Indo para o semiciclo negativo. E vice-versa. Ou seja, esses sinais eles estão aí defasados em 180 graus. E é daí que vem aquele sinal de negativo da nossa fórmula de ganho, né? Ou de tensão de saída do nosso amplificador operacional inversor. Por que que ele é um amplificador operacional inversor? Porque ele inverte a forma de onda, ou seja, né, no caso de uma forma de onda senoidal, ele aí adianta ela 180 graus, ou atrasa, né? Tanto faz. Isso aqui é um sinal contínuo, não faz diferença. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora é justamente observar a tensão de entrada e a tensão de saída, correto? Vamos lá, observar a tensão de entrada. Começando aqui, né? Ó. A tensão de entrada, ela é o canal D, é o canal verde. Esse aqui, né? Ó. Essa é a nossa tensão de entrada. Nós vamos deixar ela aqui com meio volt por divisão. Significa que ela está vindo aqui até meia divisão e embaixo até menos meia divisão. Ou seja, 0,25 para cima, 0,25 para baixo. E agora nós vamos ligar o canal A com a mesma escala de divisão, ou seja, meio volt por divisão. E o que nós vemos aí é um sinal amplificado e defasado em 180 graus. Tá, mas ele é amplificado quantas vezes? É isso que nós vamos ver, ó. Está em 0,5 volts por divisão, então eu tenho aqui, ó, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Correto? 2,5 milivolt. Se eu pegar e dividir a minha saída pela entrada, o que eu vou ter? Meu ganho, né? Então, vou pegar aqui, ó, 2,5 milivolts dividido por quê? 0,25 milivolts. Meu ganho é igual a 10. Então, significa que está funcionando. Ok. E aí nós vamos ver o que está pedindo na próxima aqui, né? Conectar o sinal no canal 1, nós já fizemos. E está pedindo para a gente aumentar gradualmente a amplitude do gerador de áudio, ou do gerador de sinal, né? Até que a onda senoidal apresente distorções no pico superior e inferior, simultaneamente. Essas distorções indicam que o operacional já atingiu seu limite de tensão, correto? Ou isso significa o quê? Que ele está saturado, né? Então, ó, vamos lá. Nós vamos substituir essa fonte aqui por quem? Por um gerador de função. O que é um gerador de função, Matheus? É uma fonte, correto? Variável, em que você pode variar a tensão dela e a frequência dela do jeito que você quiser. Ah, mas essa aqui também eu posso. Se eu vier aqui, né, ó, mudar a tensão, mudar a frequência, eu vou variar. Tudo bem, mas quando eu estou simulando aqui, eu não consigo variar essa fonte de tensão aqui. Correto? Não dá para eu variar essa fonte de tensão.
Então, eu tenho que buscar aqui uma fonte que eu possa variar enquanto eu estiver simulando. E essa fonte que eu posso variar enquanto eu estiver simulando é chamado de gerador de função, correto? Então, vou apagar essa fonte aqui, ó, e vou colocar no lugar dela quem? O meu gerador de sinal, ou gerador de função, que é um carinha aqui meio doidão. Vou colocar o sinal positivo aonde? Aonde eu vou gerar o sinal, correto? Na entrada do meu amplificador operacional. E vou colocar o meu sinal negativo no meu terra, para o meu gerador de função ter uma referência do meu circuito, né? Não preciso conectar nada nesse terminal AM e nem no terminal FM, porque isso aqui são sinais realmente de rádio, AM e FM. Nós não vamos trabalhar agora. Ok. Eu entrando nele aqui, ó, ele inclusive tem o quê? Tem as funções principais dele, né? Tipo de onda, amplitude, frequência, correto? Mas nós não precisamos mexer nisso aqui, por quê? Nós podemos mexer em tempo real, enquanto nós estivermos simulando aí, ó. Beleza? Então, vou dar um play aqui, ó. Ele abriu aqui para mim o osciloscópio e abriu aqui para mim quem? O meu gerador de função. Então, agora eu tenho que setar aqui o meu gerador de função, né? Lá ele pediu para a gente setar o gerador de função com 1 kHz e 500 mV de pica-pico, no primeiro exercício, né? Então, primeiramente eu vou ajustar aqui a frequência, ó. 1 kHz. Eu tenho aqui, ó, algumas... Essa aqui é a minha escala, né? Eu vou trabalhar com a frequência aqui dentro de uma escala. Então, eu vou colocar na escala 10, na escala 0.1, na escala 1, na escala 10 kHz, né? Aqui, ó, kHz e Hz. Aqui em MHz, correto? Ele me pediu aí 1 kHz, então eu vou colocar em qual escala? Na de 1 kHz. E vou ajustar aqui até chegar em 1, ó. Tá aí, 1 kHz de frequência. Meu gerador de sinal aqui está com 1 kHz de frequência. E a minha amplitude, correto? Aqui é de pica-pico, ó. Qual vai ser a minha amplitude? Vai ser exatamente 500 mV de pica-pico. Aqui, ó, é a minha forma de onda, eu mudo, ó. Dente de serra, essa aqui é uma rampa invertida, quadrada. Eu vou trabalhar com a senoidal, né? E eu vou colocar aqui, ó, 0,1 volt por divisão. E vou vir aqui até o 5. Para quê? Para trabalhar com o meu 500 mV de pica-pico. Então, ele está aqui, ó, configurado igual estava a nossa fonte, ó. O sinal está igualzinho, ó. E aí, após fazer isso tudo, a nossa prática pede aí, para quê? Para a gente aumentar gradualmente a amplitude da tensão, né? Até em que a forma de onda sature, ou seja, ela vai ficar distorcida. Vamos ver? Ó, então eu vou aumentar essa tensão, ó. Estou aumentando. Obviamente, se eu estou aumentando a tensão de entrada, eu estou aumentando a tensão de saída, ó. Vou mudar a escala aqui para eu ver mais, né? E estou aumentando, ó. Estou aumentando, estou aumentando. Cheguei no limite. 1.2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a escala aqui, ó, para 1. E aí eu vou ter aí, ó, minha tensão de entrada. 1.3 volt, 1.4 volt, 2 volts, né? Vou diminuir aqui mais uma vez para eu ver melhor. Estou aumentando a minha tensão de entrada. Olha lá o que aconteceu, gente. Na hora que chegou aqui, passou de 2 volts, ó. Ó, veja bem. Tá vendo esse corte aqui na minha saída? Isso aqui é o quê? Significa que o meu amplificador saturou. Ele não consegue mais aumentar a minha tensão de saída, né? Ele já chegou no máximo, então ele vai ceifando essa onda aí, ó. Ele vai distorcendo essa onda. Acima dos 2 volts aqui, né, ó. Então até 2 volts eu vou, beleza.
2.3 ele começa a distorcer, né, a minha onda. E qual que é a amplitude máxima que eu consigo aqui? Vamos ver? Está com 2 volts por divisão. Aqui nós temos o terra, né? Ó. Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Significa o quê? Que ele travou ali em 10 volts na saída, né? Mais 10 volts e menos 10 volts. Esse aí foi o ponto em que ele saturou, né? Que ele não consegue mais. Eu posso ir aumentando na entrada aqui à vontade, que a minha saída não aumenta mais, né? Ele fica travado ali. Meu amplificador pressional está saturado. Então, eu consigo aqui nessa faixa, ó, de 0 até 2 volts, trabalhar com o meu amplificador pressional. Acima disso aí, ele vai saturar. Correto? Então, nós vamos lá ver o que a prática está perguntando, né? Aumente gradualmente a amplitude do gerador de áudio, que é o que a gente fez, né? Aumentou a tensão, até que a onda senoidal apresente distorções nos picos superiores e inferiores simultaneamente, que é o que a gente viu aqueles cortes. Essas distorções indicam que o pressional já atingiu seu limite de tensão de saída, ou seja, está saturado. Ok. Com o auxílio do osciloscópio, meça as tensões de saturação positiva e negativa, anotando seus valores na tabela 3. Então, nós vamos colocar aqui na tabela. Não está dando para anotar, né, gente? Porque isso aqui foi feito para anotar à mão. Nós não estamos no laboratório. Vocês podem simplesmente digitar o valor aqui embaixo, ó, correto? Então, ó, qual que é o V de saturação positivo do meu 741? Nós vamos medir aqui agora, né? Ó. Nós vamos aumentando aqui a tensão, ó, até ele saturar. Ó. Ele está saturando aí em 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Está aqui em 2 volts por divisão, significa que ele está saturando com 10 volts. Então, vou lá anotar a minha prática. Da mesma maneira, eu vou anotar aí o meu V de saturação negativo. Isso eu vou deixar para vocês anotarem. Vocês montarem a prática aí. Então, ok. Vou desligar meu circuito, porque agora eu tenho que substituir quem? O meu... Ah, não, desculpa. Ele está pedindo aqui também para medir o VCC, o mais VCC e o V de saturação. Qual é a diferença? Correto? No nosso circuito, nós estamos trabalhando aqui com 12 volts. É 12 volts? É 12 volts. Vamos testar aqui, ó. O canal B. Então, vamos lá, ó. Vou ligar aqui o canal B. O canal B está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões, né? Ou seja, 6 vezes 2, 12 volts. Beleza? É justamente o que a nossa fonte está indicando aqui, ó. Só que ele é uma fonte, é um sinal contínuo, correto? Ó? Ele é contínuo. Pessoal, muito importante. Se eu vier aqui, ó, e fechar esse osciloscópio aqui, ó, e fechar esse gerador de função aqui, ó, e der um stop. Quando eu voltar e der play, sabe o que vai acontecer? Eles não vão abrir. Isso aí é um pau do programa aí, né? E vocês vão ficar passando raiva aí até conseguir abrir isso. Então aí eu não vou deixar vocês passando raiva não, vou contar o pulo do gato. Você vem aqui em debug, correto? Acho que é debug mesmo. Primeiro eu dou play, né, ó, na simulação. Não vai abrir nem a janela do osciloscópio, nem a janela do gerador de função. Vou ficar puto e tentar abrir, não vai abrir, cadê a janela? Depois eu vou vir cá, ó, em debug, vou abrir. Digitar o osciloscópio, apareceu. E debug, gerador de sinal, apareceu. Então assim eu consigo fazer elas aparecerem de novo. O
Quem não assistir esse vídeo tudo vai ficar morrendo aí, né? Pelejando para fazer aparecer. Então, ó, eu tenho uma tensão de alimentação, que é o canal B azul, de 12 volts. Eu tenho sinal de saída, que é o canal amarelo, né? De 10 volts. O que isso significa? Que o meu amplificador pressional, ele não consegue chegar lá na tensão de alimentação dele, né? O ideal, o que iria acontecer? No amplificador ideal, ele conseguiria chegar lá na saída até 12 volts, ok? Só que o amplificador operacional real, ele tem aí suas limitações, ele tem suas características ou perdas, né? E ele tem uma perda aí de pouco menos de quase 18%, né? Na tensão VCC nessa configuração. Então é isso que está pedindo aqui para gente, ó. Né? Está pedindo a V de saturação positivo, nós já colocamos aqui. V de saturação negativo, que vocês vão medir aí. E a diferença entre VCC e V de saturação, e menos VCC e V de saturação negativo. Correto? Para a gente ver qual que é a limitação desse amplificador. Vou deixar isso tudo aí para vocês fazerem depois. Alguém está montando e não está conseguindo, ou está atrasado aí, quer que eu espere um pouquinho? Ou eu posso passar para frente? Estou vendo aqui que está só o Vitor e o Guilherme, né? Comigo tá ok, Kate. Tá ok? Ok. Então, beleza. Vamos passar para frente, então. Vamos lá para a prática 7, né? Ou 1.7. Que trata do quê? Trata da taxa de inclinação ou slew rate. Né? Nós lembramos lá da nossa teoria. O que é o slew rate? É o tempo em que meu amplificador pressional demora para chegar na tensão, né, de saída dele. Como assim? O meu amplificador pressional, como nós estamos falando aqui, né, o real, ele tem uma taxa de variação de tensão tanto para cima quanto para baixo, que não é instantânea. Ou seja, se eu der um pulso na entrada dele, não significa que a saída instantaneamente vai também dar esse pulso. Ele vai demorar para chegar aí até essa tensão, né? Que é a tensão nominal. Então, nós vamos ver isso aqui exatamente fazendo essa prática 1.7. Ó, novamente, nós podemos usar o mesmo amplificador pressional. Vocês só vão vir aqui, ó, File, Salve Project As, né? Ou seja, vou salvar o projeto como e muda o nome. Coloca aqui, ó, 1.7, ok? Vocês têm que me entregar 1.4, 1.5, 1.6 e agora 1.7. Mesmo que o circuito seja o mesmo. Entendeu? Preciso que vocês me entreguem um arquivo aí por prática. Então tá aqui, ó. Agora ele pediu 5 kHz, correto? De frequência. E uma tensão de 2 volts de pico a pico. Então vamos lá, ligar nosso circuito, ó. E eu vou colocar aqui 5 kHz. Aqui estava com 1 kHz, né? Vou chegar aqui até 5 kHz. Ok? E 2 volts de pico a pico. Então tá aqui em 4.2. Vou voltar aqui até 2 volts de pico a pico, né? Só confirmar aqui se está com 2 volts de pico a pico. Um, 2. Dois volts de pico a pico na entrada, né? Vou confirmar aqui, tá dando 1 volt por divisão. Ok, 2 volts de pico a pico, né? Aqui, ó. Se a gente desligar aqui e deixar só a saída,
ela está um quadrado para cima, uma divisão para cima, uma divisão para baixo. Ou seja, aqui está selecionado para 1 volt por divisão. Ele está vindo aqui 1 para cima e 1 para baixo, 2 volts. Então tá aí. Ele realmente está com 2 volts de divisão. Desculpa, 2 volts pica-pico. E nós vamos ligar aqui novamente, ó, né? A nossa saída. Ok, primeiro passo da prática 7 feita. Conecte o canal 2 do osciloscópio na saída do operacional e compare os dois sinais. Que a gente já fez aqui, ó, né? Só que agora ele pediu para mudar. Ele pediu para conectar na entrada o canal 1, que é o canal A. Vou conectar, vou fazer o que ele está pedindo. E na saída o canal B, canal 2, né? Observe que o sinal presente na saída do amp-op está distorcido. Essa alteração é devida ao slew rate. Vamos ver se está distorcido mesmo. Sinal D não, quero sinal A. Ô, Matheus, volta só no circuito de novo. Pra me ver como que interligou. Osciloscópio? Não, beleza. Achei. Beleza? Você colocou direto lá no R1, né? Sim, porque aqui é o sinal de entrada, né? Onde tá saindo a forma de onda do gerador de sinal, ó, tá vendo? Tá, beleza. Valeu. Pessoal, esse trigger aqui, ó. Quem nunca mexeu com osciloscópio é o seguinte. Esse trigger, ele trava a imagem, né? Então tem que escolher aqui qual sinal que eu quero usar para travar a imagem, ó. E eu colocar a partir de qual nível ele vai travar a imagem. Então veja bem, eu selecionei o canal A, que é o amarelo. Tá vendo esse pontilhadinho aqui, ó? Quando eu mexo para cima e para baixo, ó. E mandei travar na subida. Aqui é travar na subida, travar na descida. Então a primeira vez que esse sinal subir, esse sinal amarelinho, desse tracejado, ó, ele vai travar a minha forma de onda, né? Se eu jogar esse sinal tracejado lá para cima, ó, ele não vai travar nunca. Aí vai ficar doidão aqui, ó. Por quê? Porque meu sinal amarelo não chegou até no nível que eu coloquei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o meu trigger, né? Ou seja, ele vai travar assim que o amarelinho passar dele aqui, ó. Posso fazer com o azul? Posso. Mesma coisa, ó. Passei para fora, aí ele vai perder. Porque o sinal azul não chegou ali, então o meu osciloscópio não vai travar a minha tela no sinal, né? Fica tentando travar e não consegue. Então eu vou baixar meu trigger, ok? Até um ponto que eu queira travar aqui. Por isso que eu tinha colocado o verde aqui, que é LoRa, porque o verde estava na entrada, e o sinal ficou ligando, desligando, ligando, desligando, porque não estava travando na minha tela, né? Então o que eu faço? Vem cá, volto para o azul, vou para o amarelo, e coloco esse pontilhado aqui bem no inicinho, que para mim já é o suficiente. E ele trava a tela, né? Aonde eu quero ir. Ó, nós não conseguimos ver o slew rate. Por quê? Porque nós estamos com sinal senoidal. Aqui ele está pedindo onda quadrada, correto? Então nós vamos ter que mudar para visualizar, para ficar mais fácil a visualização. Nós vamos mudar nosso gerador de função aqui para quê? Para onda quadrada. Tá aí, ó, onda quadrada. Então ele está vindo aqui, ó, o azul é a nossa saída amplificada e o amarelo é a nossa entrada, correto? E aí nós vamos dar um zoom aqui, ó. Só estou mexendo aqui, viu, gente, ó, no período. Aqui, ó, desculpa, aqui, ó. Então aqui é o aumento ou diminui o período, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chegar num ponto aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma coisa.
Deixa eu só aumentar um pouquinho essa forma de onda de saída. Olha aqui, pessoal. Quando o meu gerador de função vai para cima e para baixo, ele vai instantaneamente. E vejam bem, a minha tensão não está indo instantaneamente, não. Ela está tendo uma rampa aqui, tá vendo? Ela está fazendo uma rampa, né? O que isso significa? Que ela está subindo aos poucos. Ela não está subindo de uma vez, né? Esse é o slew rate. Significa que a minha tensão ela não sobe de uma vez, né? Ela vai aí até a nominal, mas ela demora um tempo até ela subir, correto? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Canal A, beleza. Canal B, beleza. Então, ó, aqui fica bem visível o slew rate, né? Ó, que é esse tempo de subida aqui, ó. Ele tem uma demora para subir, correto? Tá meio doidão aqui. Tá bem doidão. Agora sumiu o sinal. O meu deu um sinal diferente, Matheus. Qual o sinal que deu? A minha onda deu a amarela aqui, ela ficou maior. Mas isso é a questão da escala do gerador de sinal, né? Não, você mexeu aqui, ó. Eu tenho. Da amplitude do sinal. Não, tão mesmo que o seu aí. Ó, o meu ficou doidão aqui de vez, ó. Sinal, ele tá me dando um sinal aqui. Aqui, ó, achei. Só tinha sumido, só. Às vezes é questão de amplitude, entendeu? Que, ó, você fala que esse sinal, o de entrada amarelo, ele tá maior do que o meu aqui, do que uma divisão? Na verdade, até o contrário do meu aqui. Como assim, ao contrário? O seu tá amarelo, o meu tá azul. Será que pode ser a entrada dele aqui? Atenção. Não. É o seguinte, ó, vamos por parte. Você configurou aqui direitinho esse gerador de sinal? 5 kHz, 2 volts. Tá ok. Veja bem aqui a seleção do range, ó. Range 1, range 1. Aqui tá no 2 e aqui tá no 5. Confere? Tá certo. Então, beleza. Agora você vai olhar aqui a escala, ó. A escala de tensão, os dois estão no 1. Aqui, ó, o amarelo está no 1 e o azul está no 1. Os dois têm que estar no 1. Ah, estava errado. Pois é. Estava errada a Agora escala, sim. entendeu? Por isso que você estava vendo um sinal maior que o outro aí. Ah, tá certo agora. Então, ó, isso aqui, ó, é justamente o slew rate. Era para ele ter mudado aqui instantaneamente, ó, né? Só que ele demora um tempo até ele mudar aqui. O que eu tô achando estranho é que tá dando slew rate até no gerador de função. Que doideira. Deixa eu conectar direto aqui só para ver se ele vai dar esse slew rate aqui. No D. Não era para tá dando esse slew rate, não. Na fonte, não. Vamos ver que tá dando um slew ratezinho aqui? Estranho demais. Muito Esse slew rate tá falando essa alteração essa que fica rampinha aqui, né? acontecendo? Essa rampinha aqui, não tinha que estar aqui, não.
Por ser uma fonte quadrada, tinha que ser instantâneo, né? Vou até olhar aqui e ver se tem alguma configuração. Só se tiver que alterar alguma configuração dessa aqui, ó. Waveform, né? Unipolar, amplitude 3. Vou zerar essas duas aqui para ver o que acontece. Simplesmente zerei aqui a frequência. 5 kHz tá aí, que é a rampinha. Que é a rampinha que não podia existir, né? Isso deve ser problema do programa mesmo. Vou colocar uma fonte aqui pra gente testar, quer ver? Acho que é só de pulso. Queria ver se tinha um quadrado aqui, mas... Não vou achar desse tipo de onda quadrada. Deixa eu ver se no primitivo aqui vai ter. Pulso voltagem. Acho que é fonte corrente. Opa! Eu tenho um clock aqui, né? Acho que talvez dá para me usar esse clock. Frequência de 5 kHz. Ele só não tem a tensão, né? Vamos ver qual que é a tensão dele. A tensão dele deve ser bem pequenininho. Tá bem grandona, né? Ó. Achei. Ó, esse clock aqui tá quadradão, ó. Ele tá aí com 5 milivolts só. Não, 5 volts por divisão, ele tá dando 5 volts. 5 volts é muita coisa pra gente, mas dá pra gente usar isso não. Tem que usar gerador de função mesmo. Agora, não sei por que esse gerador de função tá dando degrau ali. Era pra dar esse degrau, não. Em último Mas fica caso... uma onda quadrada, né? tinha que ser quadradinho, né? Tinha que ser instantâneo. Ele tá dando um degrauzinho aqui, tá vendo? Tanto para ligar quanto para desligar, ó. Não podia dar esse degrauzinho aqui, ó. Na saída tudo bem, que é o slew rate, concordo, tem que dar. Mas esse degrauzinho aqui não podia estar acontecendo, ele tinha que ser aqui um degrau mesmo. Eu vou fazer o seguinte, talvez isso seja problema de impedância da fonte. Então o que eu vou fazer? Vou fazer assim só para ficar mais fácil de ver. Vou colocar um buffer aqui, quem sabe, né? Quem sabe que é porque a impedância interna da fonte tá... A resistência interna dela tá muito alta. Vou colocar um buffer para ver, não custa. Tá aí. Vamos pôr um buffer para ver o que acontece. Sumiu?
Pode sumir, não. Canal B. É, sumiu mesmo. Muito estranho, viu? Muito estranho mesmo. Pode ser um problema do programa mesmo. Deixa eu só ver de novo com o buffer aqui. É, realmente, pois o buffer aí sumiu. Não sei por quê. Muito estranho. Ó. É, os probleminha que tem no programa aí. Enfim. Paciência. Deixa eu só abrir outro aqui, quer ver? Eu tenho outro programa aqui que talvez tenha dado certo. Ponto 7. Eu tinha montado Ô, outro aqui, ó. Matheus, Oi? eu coloquei esse buffer aqui, o meu apareceu. Apareceu? Mas a onda ainda continua da mesma forma. Qual que é a rampinha, né? Mas a rampa diminuiu. Vamos ver aqui agora, ó. Eu tô fazendo 1.7 mesmo? Acho que é 1.8, né? Não, 1.7. 1.7. Deixa eu só abrir aqui. Coloquei o B aqui, ó. A rampinha continua, né? Que doideira. Nesse aqui tá dando pra ver direitinho o slew rate, ó. Que é o amarelo, né? Que é a nossa saída, ó. Essa rampinha que a gente tá tendo aqui, né, ó. Aqui também diminuiu. Essa aqui tá bem menor, olha pra você ver. Tá com 3 kHz. Deixa eu aumentar pra 5. Aí. Isso aqui tá dando pra ver direitinho o slew rate, ó. É o mesmo circuito, né, ó. Você vê que ele começa aqui, ó, e faz essa rampa. Ele não é reto, né? Essa fonte aqui, ela tinha que estar dando atenção reta também. Não sei por quê. Isso deve ser algum problema gráfico, né? Mas o slew rate, ele é real. Essa rampinha aqui, ela é real, ó, né? Não sei por que os dois estão dando tanta diferença assim. 1K, 10K, LM741. Os dois circuitos não eram para dar diferente assim, não. Deixa eu aumentar aqui a saída. Mas a saída já está bem grande. Ah, tá. Seguinte, por que deu tanto diferente assim, né? Você vê que aqui o slew rate aqui do CA3140, olha a diferença do slew rate aqui, porque esse aqui é o LM741. Por isso que deu tanta diferença. Na mesma divisão aqui, ó, 5 microsegundos, né? Vamos lá ver o outro. 5 microsegundos também.
Olha a diferença entre o slew rate do CA3140, ó. Saiu daqui, rapidinho tá lá. E olha aqui do LM741. Então ele demorou muito mais tempo, né? E essa é a diferença que a gente vai colocar aqui na nossa prática, ó. Correto? Ó, conecte o canal 2 do osciloscópio na saída operacional e compare os dois sinais. Observe que o sinal de saída presente no ampliópio está distorcido. Essa alteração é devido ao slew rate. Essa distorção aqui, né? Esse tempo que ele demora até chegar aqui, ó, na tensão nominal. Tinha que ser instantâneo, né? Assim que a fonte chegasse aqui, ó, ele já tinha que estar lá em cima. Mas ele tem um atraso, né? Um atrasozinho aqui, ó, até chegar na tensão nominal. Esse é o chamado slew rate, né? Depende da velocidade de resposta do ampliop. Essa tarefa pode ser trabalhosa, porém possível. Ou seja, enxergar isso aí depende muito da velocidade, né? O slew rate aí depende muito da frequência. Se eu aumentar a frequência aqui, ó, o slew rate vai ficando cada vez pior, ó. Ao ponto de que parecer uma onda senoidal, né? Isso aqui, na verdade, é uma onda quadrada, ó. Só que o slew rate é tão grande em relação à entrada, ó, que ele está demorando tanto que está parecendo, inclusive, uma senoide. E não é, né? Normalmente, o slew rate deve ser medido entre 10% e 90% da excursão total do sinal. Por exemplo, se o sinal de saída tem 20 volts de pico a pico, excursionando de 10 a 10, a variação de tempo deve ser medida de 8 a 8. O que isso quer dizer? Nós temos aqui, ó, o nosso sinal aqui de 10 a 10, correto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aqui um sinal de 10 volts, 20 volts de pico a pico, né? 10 para cima e 10 para baixo. Esse é o nosso sinal. Inclusive, eu posso diminuir a tensão aqui se eu quisesse, né? Para que ele não saturasse. Mas ele está saturando. Então, deixa ele saturar aí. Ele está aqui com quantos volts? Eles pediram para a gente fazer 2 volts de pico a pico. Vamos ver se está com 2 volts de pico a pico. A entrada aqui é o amarelinho, né? Ó. O amarelinho está com 1 volt, beleza, ele está com 2 volts de pico a pico. Esse aqui está com 2 volts de pico a pico. E esse aqui, ó, vou colocar aqui também, ó. Esse aqui está ao contrário, né? E esse aqui que é a entrada. Esse aqui, ele tá com 1 volt de pico a pico. Eu tenho que aumentar aqui, né? Ó. Colocar 2 volts de pico a pico. Beleza. E o nosso amarelinho aqui, eu posso colocar em 1. Olha para você ver o tanto de slew rate que ele tem aqui, ó. Isso aqui era para ser quadrado, ó. Tanto é que se eu diminuir essa frequência aqui, ó, ele vai ficar quadrado, ó. Ele fica praticamente quadrado. O slew rate dele, né, diminui. Só que como eu aumento aqui para 5 kHz, ó, ele fica praticamente uma senoide, de tão distorcido, ou seja, de tanto tempo que ele demora aqui para sair do negativo e ir para o positivo, e para sair do positivo e ir para o negativo. E aí, nós temos aqui 10 divisões, correto? Que foi o que nós calculamos aqui, ó, 10 volts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos dois circuitos aqui, gente, eu estou com 2 circuitos abertos. Um está com CA3140 e o outro está com LM741, mas ambos estão idênticos, ok? Ambos os sinais, ambos as alimentações, tudo está igual. Então, significa que o slew rate aqui do 741 é muito maior do que o nosso LM3140, né? O tanto que a onda distorceu aí, né, Matheus? É.
Olha aqui, ó. Vamos deixar com a mesma divisão. Essa aqui tá com quanto? 20. Vamos deixar essa aqui com 20 também, ó. Olha aqui, ó. Olha o 3140. Deixa eu alterar essas cores aqui também, para ficar igual. Vou colocar o canal A na entrada e o B na saída, só para ficar igual. Até para a cor ficar igual. Então, vou colocar canal A na entrada e canal B na saída. Agora as cores vai ficar igualzinho, vai dar para a gente comparar, beleza. Então, ó. O azul é a saída do LM741 e o amarelo é a entrada. No outro circuito, nós temos aqui o azul, a mesma coisa, é a saída e o amarelo é a entrada. O CA3140, ele é quase reto, né? Ele tem um slew rate aí bem pequeno. Já o LM741, olha o slew rate dele, gente. Distorceu totalmente a onda, tá parecendo que é senoidal a entrada, né? E não é, o que nós sabemos é que circuitos lineares, eles são fiéis à entrada, ou seja, o que tiver na entrada vai ter na saída, eu vou ter ganho, mas eu não vou transformar nada da entrada para a saída. Ele é um copiador de sinal, eu só tenho ganho de tensão ou de amplitude aí no caso. E não é o que está acontecendo aqui, obviamente o nosso LM741 está distorcendo muito. Isso significa o quê? Que o LM741 para trabalhar com 5 MHz, não é uma, 5 kHz, né? Não é uma boa ideia, né? Já o nosso CA3140 é uma boa ideia. O que nós podemos fazer é o quê? Ir aumentando essa frequência do CA3140 para ver se o slew rate dele aumenta. Vamos colocar aqui na frequência altíssima. Aí, ó, agora o slew rate dele deu, ó. Ficou muito ruim também, ó, igual o LM741. E conforme eu vou diminuindo aqui a frequência, ó, o slew rate vai diminuindo, né? Ó, olha o tanto que o slew rate dele tá péssimo. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Olha o tipo de forma de onda que ele deu aí, ó. Deu uma onda totalmente diferente, né? Então, ó, nós temos aí um limite de frequência para se trabalhar, né? De acordo com o slew rate de cada amplificador pressional. Para a gente trabalhar aqui até uns 20, né? Até uns 10K, vamos colocar 10K. Tá ruim não, CA3140 tá ruim não. Até 10K ele foi beleza. Olha o LM741, se eu chegar em 10K, o que ele vai virar? Virou uma onda de dente de serra. Acabou com o sinal, né? Péssimo. Ou seja, ele não consegue trabalhar em 10 kHz. E já o nosso CA3140 trabalha razoavelmente. Então, o que a gente vai medir agora é realmente o slew rate deles. Ambos em 5 kHz, né? Colocar lá os dois em 5 kHz de novo. Colocar aqui em 20 microsegundos por divisão. Vou lá no outro, colocar também em 5 kHz. E já está em 2 por divisão. Então, agora nós vamos aprender a medir, né? Esses dois caras aqui, ó. Aqui, o que falou pra gente? Que a gente usa de 10 a 90% da tensão apenas para calcular o slew rate. O que isso significa? Se eu tenho aqui, ó, uma saída de mais 10 volts e menos 10 volts, eu tenho aí 20 volts de pica-pico. Então, tem na minha amplitude total 20 volts pica-pico, né? Só que eu trabalho aí apenas com 80% centrais, ou seja, eu vou perder 10% embaixo, 10% em cima. O que é 10% de 20? 2. Então, eu vou perder aqui 2 volts embaixo e 2 volts em cima. Isso significa o quê? Que eu vou trabalhar aí, ó, de menos 8 a mais 8. Correto? Ou seja, eu vou trabalhar de 10 a 90% da minha tensão. Isso aí é padrão. Sempre que a gente vai calcular o slew rate, a gente faz assim. Então, ó,
na figura 4, nós temos que ver aqui, ó, a variação de tensão, ou ΔV, né? O que é o ΔV? É de menos 8 a mais 8. O que a gente tem que colocar aqui? O LM741 tem um ΔV, ou variação de tensão, de menos 8 a 8. Ou seja, dá aí 16 volts, né? De pico a pico. E a variação de tempo? A variação de tempo ela é o seguinte. Eu tenho que pegar aí, ó, e contar os quadradinhos. Vamos lá no LM741. Quantos quadradinhos, ó, eu vou aumentar mais ainda, ó. Ele começa a mudar aqui, beleza? Só que eu tenho que trabalhar de menos 8 a 8. Então, o que é menos 8 aqui, ó? Vamos contar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8 é aqui, ó, né? Vou mexer aqui só para deixar ela ali em cima da linha, fica mais fácil de eu contar, ó. Vou dar um print aqui, jogar no pente, que vai ser mais fácil da gente entender isso aqui. Beleza, tem aqui meu osciloscópio. Tá aqui meu osciloscópio, tá. E aqui, ó, tem que trabalhar. Aqui é o 0 volt. Aqui eu tenho 0 volt. Essa linha rosa é meu 0 volt. Ou meu terra. E significa que eu tenho aqui embaixo o quê? Meu menos 10 volts. E em cima, mais 10 volts. Por quê, Matheus? Porque aqui na minha escala de tensão, ó, tá me dando aqui, ó, 1 volt por divisão. Beleza? Se ele tá com 1 volt por divisão, tanto na entrada quanto na saída, ó, significa que cada quadradinho desse vale 1 volt. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 10 para cima e menos 10 para baixo. Só que no slew rate, a gente trabalha só com de 10% a 90%. Ou seja, eu vou perder 2 volts embaixo e 2 volts em cima. Então, eu simplesmente vou vir cá e vou cortar aqui, ó, 2 volts fora. Ou seja, 2 quadradinhos fora. Isso aqui acabou. Isso aqui para mim já não existe. Vou trabalhar apenas de menos 8 e em cima também vou cortar. Mesma coisa. Quanto? No 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então daqui para cima para mim não existe. Ó. Não vou trabalhar com isso aqui. Ó. Então meu sinal é esse aqui. Ó. Correto? E eu tenho que calcular meu ΔV. O que é o meu ΔV? É quantos quadradinhos aqui, ó, ele demorou para sair de 10 e chegar em 90. Aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Certo? Aqui, ó. Esse aqui é o tempo que ele demorou para sair de 10% e chegar em 90. Que dá exatamente quantos? Divisões. 1, 2, 3, 4, 5 divisões. E quanto de tempo vale cada divisão? 10 microsegundos. Significa aqui que ele demorou 10, 20, 30, 40, 50 microsegundos. Então, meu ΔT do LM741 é o quê? 50 microsegundos. E aí, de posse do meu ΔV e do meu ΔT, eu posso usar a fórmula do meu slew rate, que é o quê? ΔV sobre ΔT. Então, o meu slew rate ele vai ser igual a 16 dividido por 50. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte. Na fórmula do slew rate, eu trabalho com microsegundos, correto? Se a gente olhar lá na nossa apresentação de amplificadores operacionais,
Olhando a forma do slew rate. Tá aqui, ó. Ó, veja bem, a fórmula é em microsegundos. Então, quando eu for jogar na fórmula lá, para calcular o meu slew rate, eu já vou jogar 50. Deixa eu só parar isso aqui, porque esse negócio tá travando meu computador. Duas simulações aqui, meu computador tá aguentando não. Então, ó, quando eu for jogar aqui para calcular meu slew rate, ó, eu tenho que jogar em micros. Então, micros é 50. Então, 16 por 50. Quanto que deu meu slew rate aí? LM741, né? Ele deu aí 16 dividido por 50, 0,3. 0,32. 0,32 o quê? Não é ΔV por ΔT? Então, é volts por microsegundos. Significa o quê? Que o meu LM741 ele consegue subir 0,32 volts a cada microsegundos, né? E aí nós vamos fazer também, vou deixar vocês fazerem aí, o slew rate do 3140. Vocês vão ver que esse slew rate aqui vai ser muito superior. Ou seja, ele consegue variar muito mais tensão pelo tempo, né? Então é isso aí, gente. Nosso tempo aqui já estourou. Vou deixar aí para vocês fazerem, então, essa 1.7 também. E na semana que vem a gente continua com essa prática, para a gente terminar essa e começar os circuitos, né? A aplicação dos amplificadores operacionais. Beleza? Então, nós ficamos por aqui. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Ô, Matheus, valeu. Falou. Boa noite. Boa noite.